Ó, ela escolhe. Ela inventa os tempos. Hum. Por que que eu inventei esse tempo? Por que que eu escolhi esse tempo? Porque eu tenho conversado com muitas pessoas e uma das coisas que mais me assusta no dia a dia é quanto a gente coloca Jesus longe da gente. Quanto a gente coloca Jesus. É óbvio, gente, pelo amor de Deus. Uma vez eu escutei, eu quase apanhei da minha cunhada, que ela falou assim: Jesus é santo mesmo, o que que você está dizendo? É santo mesmo. Mas ele não precisa estar num pedestal longe da gente, porque não foi isso que ele ensinou a gente quando veio aqui. Quando ele veio aqui, ele foi profundamente humano. E a gente precisa trazer essa humanidade de Jesus. A gente precisa trazer esses ensinamentos que ele trouxe da humanidade dele para entender quem é Jesus. Nossos irmãos católicos, nossos irmãos protestantes, eles entendem que Jesus e Deus é a mesma pessoa. A gente sabe que não. A gente tem um entendimento diferente. Embora Jesus seja um espírito puro, governador desse nosso planeta abençoado, ele não é Deus. Ele é um mensageiro de Deus. É o nosso pastor, como ele muito bem nos colocou. E ele deixou bem claro que nenhuma ovelha do seu rebanho ia se perder. Quem são as ovelhas do seu rebanho? Todos nós, né? E disse mais que algumas ovelhas que não eram do rebanho dele, estavam por aqui, ele estava tomando conta naquele momento, né? Já começou a ensinar para gente que existem espíritos que não são terráqueos. Por que que não são terráqueos? Porque não são espíritos nascidos e desde as primeiras encarnações na Terra, que vêm de outros planetas, que começaram a sua evolução em outros planetas e vêm aqui, ou porque foram exilados em algum momento, quando aquele planeta avançou, ou porque vieram em missão para ajudar a gente na nossa evolução. Então, eu peguei três passagens que eu considerei, que eu acho que não tem nada mais humano do que chorar, né? E eu peguei três passagens, as únicas três passagens da Bíblia onde Jesus chorou, para a gente poder conversar sobre ela e tentar entender um pouco a missão de Jesus na Terra e o quanto a gente tem que trazer ele, humano, para os nossos dias. A primeira delas é em João 11:35. Essa passagem de João é quando ele vai encontrar Marta e Maria depois que Lázaro tinha morrido. Uma coisa muito interessante dessa passagem é que Jesus tinha uma missão muito forte de impactar o materialismo da sua forma mais absurda, que é trazendo o morto à vida. Ali foi um divisor de águas, ali onde aumentou a perseguição, porque ali não foi brincadeira, não. Porque enquanto ele está fazendo um milagre ou outro ali, pessoal, ele estava com tanta dor, aí estava deficiente, não, ele estava enganando, eu confundi. Naquela época não tinha identidade, né? Não tinha. Era fácil você, se você não conhecesse aquela pessoa desde criança, não soubesse quem ela era fácil, tanto que as pessoas não tinham nem sobrenome. As pessoas eram reconhecidas pelo nome da cidade onde ele vinha. E é por isso que é Jesus de Nazaré. Então, que ele vinha de Nazaré. Então, assim, Paulo de Tarso. Qual é o sobrenome do Paulo de Tarso? É Paulo de Tarso, porque ele vinha de Tarso. Então, era mais complicado a gente entender, né? Olhar aquele milagre e falar assim, nossa, esse milagre foi feito. Parava sempre uma dúvida no ar. Mas naquele momento, que foi o momento em que ele veio para mostrar que veio, qual era o poder que Deus estava dando a ele naquele momento, ele sabia, né, que isso ia impactar, tanto que ele demora, avisam ele que Lázaro está doente, e ele faz o quê? Ele demora, está lá na Bíblia. Mesmo sabendo que Lázaro está doente, ele demora, ele passa em outro lugar antes e fica. E os discípulos ficam olhando assim, falando, mestre, é Lázaro, teu amigo. Gente, vamos combinar uma coisa aqui? A gente trabalha aqui na casa espírita, a gente dá passe, a gente dá, e a gente fica doente. A primeira coisa que a gente pensa, cadê Zé, gente? Ariel, que não tá vendo isso? É mentira minha? Não é o primeiro sentimento? Depois a gente entende, aceita, mas o primeiro sentimento é caramba, né? Nem para dar um aviso, né? Nem para dar uma olhadinha, né? Sarinha, bota meu nome aí. Uma vez eu falei no centro espírita
E as pessoas não gostaram muito, ficaram um pouco chateadas comigo, porque eu observei que terminava o passe, todos os médiuns tomavam passe de cura, um tratamento de cura. E era uma coisa assim muito cansativa, porque os médios ficavam muito cansados, era um passe muito longo, era um trabalho de tratamento. E depois tinha que dar passe em todos os médios que eram trabalhadores da casa. Então, assim, gente, olha só. A casa onde o médium precisa de passe toda semana de cura, não o passe normal, né? Toda semana o médium está no tratamento, tem alguma coisa errada, ou com o médium ou com a casa. Porque não é possível. Porque o trabalho em si, o trabalho no bem, o trabalho ativo, ele já é santificante. Ele já vai, né, recuperando as suas fibras. Às vezes você chega mal, aí chega aqui, começa, bota uma água, vai na cantina, vai, você já tá, nossa, ainda bem que eu vim. Né? Não é verdade? Um dia você vai precisar. Um dia você não está bem, você fala, eu vou tomar um passe. Eu vou tomar um passe. Mas se você sobrecarrega aquele grupo de médios, né, com todo o trabalhador da casa o tempo todo, no final, né, ia ter muito mais tarde, porque todo mundo via. Eu falei assim, gente, isso é estranho. Não é possível. Tem gente que, desde que eu conheço vocês, assim, 3 anos aqui, não saiu do tratamento. Tratamento é um período, né, mas está lá naquele tratamento. A gente sabe que quando a gente participa do trabalho ativo, a espiritualidade está ali tomando conta da gente. Mais do que isso, os espíritos nos dizem que, por exemplo, aqui, 15 quilômetros em torno, a espiritualidade da casa está protegendo. Gente que nunca pisou aqui. Por quê? Porque a energia dos centros religiosos, não só espírita, mas das igrejas, ela emana uma energia de trabalhadores que cuida daquele lugar. Que cuida daquele lugar. Então, nossa, tá cheio de igreja nessa rua, que abram mais quantas, né? Se muda para o lado de um centro espírita, se muda para o lado de uma igreja, porque isso é real. A energia que a espiritualidade trabalha em volta, ela é verdadeira. Então, a gente, nesse primeiro momento, imagina o discípulo, teu amigo, mestre. Porque se eu fosse amiga de Jesus, ele demorasse comigo passando mal, imagina. Ficar chateada pra caramba. Hoje, eu já ia ficar. Eu falei assim, ô Jesus, nem para dar um pulinho lá em casa, né? Aí ele falou, não, eu vou, mas esperou Lázaro morrer. E chegou, Lázaro já estava morto, enterrado 4 dias. Quando Marta e Maria vêm, né? Mestre, não deu tempo, a gente mandou te chamar. As duas estavam chorando muito e as pessoas em volta estavam chorando. Jesus fica profundamente abalado e fala assim, onde vocês colocaram ele? Aí eles vão levar ele até o sepulcro. Jesus sabia que ia despertar Lázaro, gente, ele não tinha nenhuma dúvida disso. Nenhuma dúvida, porque ele não ia fazer um papelão, imagina. Imagina o Filho de Deus fala assim, tira essa pedra, e o homem não sai de lá de dentro. Olha a vergonha que ia ser. Acabou, a gente hoje já está falando de Jesus, né? Tinha como isso dar errado. Algumas questões, Jesus sabia, olha, isso aqui não tem como dar errado, isso aqui vai dar certo. A gente vai fazer dar certo. E aí, naquele momento, vendo a tristeza, ele chora. E aí todo mundo que está em volta, nossa, olha como ele o amava. Jesus não estava chorando porque Lázaro estava morto. Ele estava chorando porque Maria e Marta estavam sofrendo. Então, o sofrimento das pessoas fez com que Jesus chorasse. Mesmo sabendo que a morte não existe, que Lázaro ia voltar, que tudo isso aqui é um teatro, porque tudo isso aqui é um teatro. Eu tenho um dirigente de um centro espírita, quando pergunto qual é o nome dele, ele diz assim, eu estou o Valmir. E o nome dele não é esse. Eu falei, o seu nome no plano espiritual é outro? Ele falou, eu não sei, eu vou analisar as minhas encarnações e vou escolher o melhor. Mas por enquanto, eu estou o Valmir. Ele sempre dizia. E a mulher dele ficava irritadíssima. Para com isso, vão achar que você é doido. Ele é um pouco, né? Mas é um doido do bem. Então, Jesus estava ali naquele momento chorando pela dor do outro. Então, eu queria que vocês imaginassem, no auge da sua dor, Jesus também está chorando por você.
Porque ele não quer que você tenha esse sentimento. Porque ele te ama profundamente. Quando você estiver abalado, pensa assim, caramba, Jesus está sentindo, no meio dessa minha dor, o mesmo que ele sentiu por Marta, o mesmo que ele sentiu por Maria. Ele também tem esse sentimento. Porque ele não quer que a gente sofra. E tudo que ele puder fazer para aliviar o nosso sofrimento, ele vai fazer. A segunda vez que Jesus chora, Jesus está chegando em Jerusalém, um pouquinho antes daquela cena do burrinho, né? Ele olha Jerusalém de cima e fala: Ah, Jerusalém, se vocês soubessem o que te traria paz, mas vocês estão com os olhos fechados nesse momento. Eu falo para vocês, porque aí ele vê o que vai acontecer. Eu falo para vocês que vocês vão ser sitiados, vocês vão ser cercados, os seus filhos serão mortos, não sobrará pedra sobre pedra da tua cidade. Isto porque, essa passagem é importante, vocês não aceitaram a verdade quando ela veio. Então, ali, ele faz uma previsão e ele chora, por quê? Pelo sofrimento que poderia ter sido evitado. Então, no primeiro, ele chora pelo sofrimento, pela dor daquelas pessoas que estavam ali. No segundo, pelo comprometimento de toda aquela cidade. E a dor veio. Aliás, a dor não saiu até hoje, né? Vamos combinar aqui. Mas tiveram duas muito importantes. Uma em 70 depois de Cristo, que foi a primeira revolta judaica, na época do imperador Tito. Tem historiador que diz que mais de 1 milhão de pessoas morreram. Tem historiador que diz que foram entre 500 mil e 600 mil, mas dizimou a cidade. O templo caiu e dizimou a cidade. Depois disso, em 135 depois de Cristo, nós tivemos mais uma revolta de Simão Bar Quebá. Acho que é isso, o Quebá. E nessa, com o imperador Adriano, ele transforma Jerusalém numa cidade pagã. Ele derruba toda a cidade, queima tudo, proíbe os judeus de voltarem a Jerusalém. Eles ficam muitos anos fora de Jerusalém por causa disso. É quando começa a diáspora, a primeira diáspora. Primeira não, a primeira foi na Babilônia, desculpa. Mas é uma das diásporas judaicas. Só que, por que eu estou trazendo isso? Todas essas passagens, pelo que Jesus falou lá atrás, poderiam ter sido evitadas. Se quando fossem visitados, porque vocês foram visitados pela verdade, foram visitados pela paz e não aceitaram. Então, agora vamos trazer isso para a nossa vida? Jesus chora quando a gente se compromete. Jesus chora todas as vezes que a gente não aceita a verdade. Jesus chora todas as vezes quando a gente tem a opção de escolher o caminho certo e escolhe o caminho errado. E aí ele fala, igual o videozinho que ele queria botar aqui no início, que a pessoa, eu vou falar, já que você não conseguiu botar o vídeo, ele ia botar um vídeo aqui muito interessante. A pessoa vai entrar no Santo Espírita, não é igual eu falando com o vídeo rolando, né? Mas vocês vão imaginando. E aí tem uma porta magnética, os obsessores ficam do lado de fora. Ela entra, né? Tudo certo, sai daqui bem. Quando ela sai, os obsessores vão lá. E aí ela tá com aquele aro assim, né? Protegida, porque acabou de sair de Santo Espírito, tomou o passe, né? E aí elas, a gente não vai conseguir chegar. Ele falou, calma, tenha paciência, né? Porque o obsessor tem paciência, né? A paciência que a gente não tem, eles têm, né? Porque o mal, ele espera. Ele espera, ele sabe que ele tem um passo à frente. Qual é o passo à frente dele? Ele sabe quem a gente é e a gente não sabe quem ele é. A gente não sabe nem quem a gente é, né? Muitas vezes a gente acha que é uma coisa e é outra. E aí ela esbarra em alguém, começa a xingar a pessoa, cara, vamos embora que ela voltou. Não é isso? Eu não vi o vídeo não, hein? Eu só ouvi ele contando. Vamos embora que ela voltou. É mais ou menos isso. Jesus pensa, caramba, mas você vai lá no Santo Espírito, você faz o trabalho, você faz o curso, você escuta a Sara, você toma paz. E na hora que alguém, sabe, que eu coloco ali um testemunho para você seguir um caminho, para você dar um direcionamento, para você escolher o que é certo, para você perdoar, você me dá uma dessa?
Só que muitas dessas bifurcações que a gente escolhe na vida, principalmente quando a gente sabe o que é certo e faz o errado, causa muitas dores. Então, uma cliente minha, ela hoje nem é mais minha cliente pelo caminho que ela escolheu. Mas ela me chamou muitos anos atrás, isso já tem muitos anos. Eu tenho 25 anos de citar contabilidade, a gente fez esse ano. Isso já tem mais de 15 anos. Ela chegou para mim, na época, vocês vão saber que tem muito tempo, vocês vão ver que na época a nota fiscal era um talão, lembra? Né? E ela falou assim: um amigo meu falou que eu sou otária, porque minha contadora manda eu pagar em cima de tudo, que eu podia botar ali, calçar uma nota, botar ali, tirar a primeira nota de um jeito, a segunda de outro, e que o meu contador tinha que me ensinar. Eu falei: eu tenho que te ensinar a fazer a coisa errada? Não, o que você acha disso? Eu falei assim para ela: olha, eu acho que muita gente faz isso. E acho que não vai dar nada para muita gente. Mas se você me perguntar se eu acho que vai dar alguma coisa errada com você, eu acho que vai. Porque eu conheço você. E eu sei que você é uma pessoa boa. E eu sei que você gosta de fazer as coisas certas. Quando a gente já descobriu o que é certo, a gente não tem como fazer o errado. A pessoa que não descobriu o que é certo, ela vai assim: nossa, ele faz um monte de besteira, não dá nada para ele. Como é que pode um negócio desse? Por quê? Porque o resgate ele só acontece depois que você entendeu. Você não vai brigar com a criança de 2 anos da maneira como você briga com o adolescente. Porque a criança de 2 anos, as decisões que ela toma, a impulsividade dela, o entendimento dela, não cabe você chamar a atenção dela, botar ela de castigo, você dá a ela tarefas que ela não tem condições de compreender. Então, a pessoa que está errando, porque não entendeu, ela é a criança de 2 anos. Aí vem um irmão de 15 e diz assim: caramba, ah lá, ele suja ali e você não fala nada. Eu deixo meu prato ali e você me manda lavar. E você olha para ele e diz assim: como assim? Você está se comparando ao seu irmão de 2 anos? É isso? Mas o adolescente às vezes não faz isso quando tem filho menor? Alguém aí tem um filho adolescente? Não faz isso? Porque para ele você faz tudo. Porque ele é pequeno. Né? Deus, ele faz isso com a gente. Porque a gente fica: ah lá, fulano faz tudo errado, Beltrano faz tudo errado. Tô aqui só anotando. Tô aqui só anotando. Minha vizinha, né, meu colega de trabalho, alguém da minha família. Não vai dar nada. Mas se eu pegar um sinal fechado, eu tomo uma multa. Todo mundo avança esse sinal, ninguém nunca foi multado. Mas se eu avançar, eu vou tomar uma multa. Já teve essa sensação? Ninguém para naquele cruzamento, mas se eu não parar, parece um guarda que brota do chão. Quando você tem um entendimento, o erro não é mais uma possibilidade. Ele é uma escolha, mas é uma escolha que vem com consequência. Naquele momento, quando Jesus chora por Jerusalém, é porque o povo que estava ali naquele momento, que pode não ser o mesmo de hoje, que isso fique bem claro, porque podem ter sido capelinos que já voltaram, a gente não sabe. Pode ter sido nós que estávamos lá, a gente não sabe, né? Mas o povo que ele olhou e que estava ali naquele momento tinha condição de receber a verdade. Por isso que Jesus é escolhido para vir entre os judeus. Porque era monoteísta, porque tinha Moisés, porque tinha profeta, porque tinha os salmos. Se vocês pegarem o Antigo Testamento, tem muita coisa alegórica, tem muita coisa difícil de compreender. Tem o Levítico, que na verdade nem é um livro santo, é um código, né, civil da Babilônia que foi trazido para conter. Mas tem muita coisa boa. Muita coisa boa. Coisa que vai te ensinar o caminho, que vai te ensinar a ser melhor, que vai te ensinar a caridade, que vai te ensinar o perdão. Então, Jesus sabia que eles já tinham recebido muitas orientações. Que eles já tinham condições de entender o que Jesus estava falando. Na hora que eles decidem fechar os olhos e não aceitar, naquele momento vem a expiação da dor.
Você pode cobrir com amor uma multidão de pecados. Ou você pode fazer a escolha de não amar, de não perdoar, de não aceitar, de continuar fazendo errado mesmo depois de entender que está errado. Não é uma opção nossa? É uma opção nossa. Às vezes você continua fazendo errado porque, filosoficamente, por algum motivo, você entende que está certo. Não acontece também? Pode acontecer. Nesse nada. Vontade zero de entender ou de perdoar. E aí, eu sou chamada a ter esse conflito várias vezes, porque também é assim, né? A espiritualidade, às vezes você fala assim, tá me tentando, né? Sabe que eu não gosto disso? E tá me tentando, né? Manda um, manda outro, manda de novo, né? Pra ver até onde eu vou esticar essa corda. E aí, quando eu quero buscar esse entendimento, quero buscar esse perdão, às vezes não da pessoa, mas da situação, às vezes é da situação em si, às vezes não é especificamente de uma pessoa, às vezes é de um grupo, da situação, do momento. Eu penso assim, eu não faria isso por mim, mas eu amo tanto a Jesus, aos seus ensinamentos, eu sou tão grata a Ele por tudo que Ele faz de bom na minha vida, que Ele não merece que eu haja de outra forma. Então eu preciso fazer o que é certo, e se não por mim, pelo menos por ele. Porque por Deus eu não ia conseguir. Porque inteligência suprema do universo, Deus não fica chateado agora. Mas é muito longe de mim. Mas Jesus humano, esse Jesus é muito perto. Esse é o Jesus que vai chorar se eu tomar um caminho errado. Esse é o Jesus que vai falar assim, filha, de novo, não. Não tenho como te livrar dessa prova agora. Não depois dessa escolha. Vou chorar por você, mas eu não tenho como te livrar dessa prova. Então, é nesse momento que a gente pode interiorizar isso. Funciona para mim. 70% das vezes. As 30% eu ainda dou uma vacilada. Mas eu estou melhorando. Quando você pensa, caramba, eu sei que eu preciso, mas eu não quero. Quem aqui nunca? Ah, agora vocês vão falar, gente, nunca? Não tem nada que vocês saibam que eu tinha que fazer, mas não querem? Hoje? Né? Só que em alguns momentos isso tem uma consequência muito grave, porque às vezes aquela pessoa foi posta ali justamente porque você colocou ela naquela posição. Às vezes faz parte do teu resgate da lei de ação e reação. Às vezes faz parte da prova para ver o quanto você já evoluiu na sua paciência, na sua tolerância, na sua bondade, na sua benevolência. E às vezes, essa eu acho que é a pior delas. A espiritualidade pensa assim, caramba, vou dar uma oportunidade para eles fazer uma coisa boa, trabalhar para mim. Jesus fala assim, vou mandar para minha trabalhadora, olha. E aí a trabalhadora aqui, não quero. Recuso o emprego. Eu já contei uma história aqui, mas eu vou contar de novo. Se alguém já escutou, finge que não sabia. Porque é horrível, né? Quando você conta, mas eu já sabia essa. Uma vez eu fui num evento com o Hernani, que era a Semana da Fraternidade. Clarinha era muito pequenininha. E no último dia, era uma Semana Santa que a gente ficava todo mundo junto, e tinha várias coisas, era a Semana da Fraternidade da Associação Cristã André Luiz. Era muito legal. Assim, foi um final de semana, assim, acho que foram 3 ou 4 dias maravilhosos. Era aquela coisa assim, que a cantina não ficava ninguém, ficava tudo lá, você botava seu dinheiro, dava seu troco, sabe? Era uma coisa. Era como a gente gostaria de viver na vida, né? E tinham várias
várias coisas, tinha teatro, tinha música, tudo espírita, né? Tudo espírita, espírita, era mergulhado no movimento espírita, foi muito interessante, foi uma experiência. E no último dia era Palavras da Espiritualidade. Na Palavras da Espiritualidade, a gente ia para um, não era um salão, era uma quadra da escola, porque isso tudo foi numa escola, tá? Foi numa escola, era tipo um CIEP na quadra. E ficavam os médiuns numa mesa e eles iam receber palavras da espiritualidade sobre o evento, falando sobre, né, o trabalho. Falando... A Clarinha começou a passar mal, começou a vomitar, vomitou na quadra, não sei o quê. Eu falei, cara, eu vou embora com ela, não tem condição. E fui embora com ela. Não vi o final do evento. Passou. Aí a gente ia embora no dia seguinte, a gente foi embora e tal. Eu cheguei em casa exausta, cansada, né? A Clarinha ainda estava meio mal. E aí eu estava muito cansada de noite, eu fui no banheiro assim, e aí vi um espírito com um número aqui assim, um número assim, vestido engraçado, assim, sabe, colorido, um negócio assim. E aí me deu um cansaço, eu falei assim, caraca, agora, quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece. 4 dias mergulhado espiritismo o dia inteiro. Eu tô exausta, Clara com febre, vomitando, eu entro, a Emília tá ali me assombrando. Essa foi a minha reação, tá? Passou. Emília sumiu. Isso foi num domingo. Na quinta-feira, eu tinha reunião. E aí eu cheguei lá no Centro Espírita, tem reunião. Olha o que chegou. Chegou o boletim do evento que a gente foi. Olha que máximo, boletim do evento. Nossa, que máximo evento. Não, eu já tinha esquecido até da Emília. Aí comecei isso aqui e vi uma mensagem que eu comecei a ler em voz alta. Acabei chorando, né? Vocês vão entender por quê. Que fala palavras da espiritualidade, que eu não estava, que encerrava falando que o evento tinha sido maravilhoso, né? E encerrava assim: cada um de vocês vai receber um irmão para levar para casa, para eles verem o que é um lar fraterno, que vão recebê-los. Eles estão numerados. Eu fui encolhendo. Gente, eu falei assim, eu chamei ela de Emília e mandei ela embora. Olha que fraternidade o espírito que me deram recebeu na minha casa, né? Comecei a chorar. Acho que ela me perdoou. Não sei se ela estiver aí ainda, nem sei se é esse o nome dela, não deve ser, né? Mas naquele momento eu falei, gente, Jesus me deu uma tarefa simples. Levar um espírito para casa e mostrar o que é um lar fraterno. E ela tomou 3 tocos na cabeça. Então, às vezes, a espiritualidade pensa assim, nossa, eu vou te dar aí uma oportunidade de servir. Eu sei, a Sara! Sarinha, minha trabalhadora Sara, a espiritualidade está lá, né? Minha trabalhadora. O Divaldo contava uma história maravilhosa também. Ele estava irritado no final, você vai correr, porque senão não vai dar para eu chegar na terceira vez que Jesus chorou. Ele estava cansado, exausto, e aí vem alguém pela mão com aquele companheiro dele, era Silvio, não? Aquele Não. tio Nilson. E aí ele, olha, ela está precisando muito, não tem dinheiro, não tem o que comer, e o Divaldo olha para ele, e eu tenho! E já tá uma pessoa, assim, ele já exausto, cansado, aí nisso aparece a Joana e falou, não tem nada, Divaldo. Não, porque essa senhora está precisando muito de ajuda mesmo. Quem mandou foi Bezerra de Menezes. E aí ele falou assim, ó, tem um nome que pode ser escrito no livro divino. Ainda tem vaga. Tem um trabalhador que eu acho que se mandar ela lá, ele vai ajudar. Aí ele, livro divino, trabalhador. Que alguém tem um dinheiro aí para dar ela. Dá uma cesta básica, dá um dinheiro. Desde então, eu quero meu nome no livro divino. Eu não recuso mais ninguém. Eu lembro daquele detalhe, né? Olha, se foi até você, não recusa, é um trabalho. E muitas vezes quem está mandando é alguém, né? É alguém. Então, às vezes, ele manda um trabalho e a gente
Ah, hoje não, né? Hoje não, né? Vou nem atender. Às vezes é coisa simples, hein? Às vezes é uma mensagem. Às vezes tu olha ali um áudio do WhatsApp. Agora com a transcrição ficou mais fácil, né? Que a gente finge que não viu, transcreve, aí se não for nada demais, a gente dá ok no áudio e responde, né? Se for alguma coisa que a gente não tá afim de resolver, a gente faz o quê? Não ouviu. Porque não tem lá, foi transcrito. Uma hora o WhatsApp vai botar, né? Eu acho que devia. Devia, né? Por quê? Porque às vezes a gente vai interromper meu filme, né? Vovó chata pra caramba, né? Vai interromper meu filme. Minha mãe, gente, minha mãe, se eu tiver vendo uma série muito boa, ela lembra de mim. Se eu não tiver nada para fazer, ela não lembra. Ou se a série for ruim, ou se eu não estiver aguentando aquele filme, ela não lembra. Ela tá ocupada. Mas se for alguma coisa muito interessante, ela lembra. Aí eu olho, mãe. Antigamente eu recusava, agora eu não recuso mais, não. Por quê? Porque eu comecei a recusar ela. Gente, recusei minha mãe, olha, e falei isso, tá gravado. Eu comecei a recusar ela porque era assim. Eu atendi ela, filha, pode falar? Eu falei, na verdade, não, é urgente. Ela, não, mas falava assim mesmo, não era nada. A mãe de vocês também, é assim. E aí eu comecei a recusar. Aí ela foi e começou a ligar para minha sócia. Érica, eles não me atendem. Eu passei a ser a pior filha do mundo, né? Então, a partir de hoje, eu não recuso e falo, mãe, é sério, estou em reunião. Por favor, senão depois a senhora reclama que eu não te atendo. Não, não é nada, não, não é nada, não, não é nada, não. Aí eu te pedi para passar o Pix na minha vez. E ela fala muito rápido que ela queria. É muito engraçado. Mas eu tive uma ideia. Eu mando uma mensagem. Mãe, é sério? Se for sério, eu vou atender. Entendeu? Aí ela, não, não, tudo bem. Depois você me liga. Mas a verdade é que a gente está sentadinho ali, Deus está mandando coisa pouca. Às vezes não é, é necessidade de conversar, é necessidade de falar. Às vezes é aquela pessoa difícil de atender, né? Porque tem lá aquela carga emocional que a gente não está afim de lidar. Às vezes é só isso. Hoje vai sair todo mundo aí atendendo todo mundo, né? Às vezes é aquele vizinho, às vezes é alguém, às vezes é coisa pouca. Mas a gente opta, sabe que tem que atender, sabe que tem que fazer, opta em não aceitar o trabalho. Tá tudo bem, porque Deus deu a gente uma coisa horrível chamada livre-arbítrio. Que eu falo pro meu mentor assim, ó, se eu souber que é para fazer, eu faço. Eu sou uma pessoa disciplinada. Mas você não avisa, você deixa eu escolher. Quem que vai escolher? Gente, sério, pensa, quem vai escolher ter mais trabalho quando podia não fazer nada? Não é? Quem vai escolher, né, entre o trabalho e viajar? Eu vi um post que era assim: eu já sei que eu não gosto de trabalhar, já viajei e já trabalhei e eu gosto mais de viajar. Né? Quem vai escolher em sã consciência o mais difícil? Então eu falo para o meu mentor: se é para eu fazer mesmo, manda mais de um sinal, porque um só eu não capto na primeira. Aí ele tem feito isso, sabe? Ele tem feito isso. Quando ele vai mandar alguém chato para atender, a pessoa liga 10 vezes, ou ele manda essa pessoa ligar e depois manda outra. Não vai atender essa, não, eu vou te mandar outra. Hoje tu vai resolver alguma coisa. Aí eu já sei, não. Aí eu atendo essa, volto lá e atendo a outra, né? Eu também não vou deixar passar essa oportunidade. E a terceira vez que na Bíblia aparece que Jesus chorou é no Hebreus, capítulo 5, versículo 6. Paulo, quando manda uma epístola para os Hebreus, ele está falando de quando Jesus estava na véspera da morte dele, lá, quando ele vai orar, ele pergunta, Pai, pode afastar de mim esse cara? E ele diz ali que ele foi às lágrimas. Isso não está nos evangelhos de Mateus, Lucas, João e Marcos, mas está nos Hebreus. Então, Paulo ouviu isso de alguém. Eles não escreveram, mas alguém falou para Paulo. E aí ele entende, né, que esse momento de humanidade de Jesus era uma prova, né, de que ele ia se entregar à vontade do Pai, mesmo em sofrimento. Só que eu acho mais do que isso. Vou eu discutir com Paulo agora. Eu acho que naquele momento, esse choro de Jesus, né, essa prova de Jesus, era a marca que ele sabia que a gente ia ter que ter e o quanto a gente ia pagar por isso. Principalmente Judas naquele momento. Eu falo a gente porque somos todos nós
terráqueos, né? Que naquele momento... Tem até uma frase que a gente fala quando dá tudo errado, joguei pedra na cruz, né? Porque a gente, até hoje, a gente ainda... muita gente se lembra muito mais de Jesus na Páscoa do que no Natal. Por quê? Porque o sofrimento marca mais. Se você pensar na sua última viagem, no seu último aniversário, deu tudo certo, foi tudo maravilhoso. Você fala, foi tudo maravilhoso, né? Mas se teve muita coisa que deu errado, que foi horrível naquela época, você fala assim, nem te conto. Hernani perdeu a mala. Não sei. Agora é engraçado. Agora você nunca vai esquecer. Não é verdade? Porque aquilo que dá errado marca muito mais a gente. O sofrimento, ele marca. O sofrimento pontua, para o bem e para o mal. Às vezes, quando você consegue sublimar aquele sofrimento, quando ele foi só um contratempo, vira história. Porque uma vida sem história não tem graça nenhuma, né? Você vai chegar para um amigo e vai dizer assim, como é que foi a sua viagem? Foi tudo ótimo. Acabou a história. A gente... E aí, a praia estava boa? Tava. Tava bonito? Tava. Comida era boa? Era. Gente, não, né? Sem graça. Mas se ele começa a contar alguma coisa que aconteceu que deu errado, você... Nossa! Pois é, né? Você se interessa. Se Jesus não tivesse passado por todo o martírio, hoje a gente não estaria falando de Jesus. Mas como ele virou mártir, a gente está falando de Jesus. E a humanidade entendeu o perigo de transformar mártires, principalmente depois de tantos mártires que nós tivemos. Todas as vezes que se criou o caos, aumentou a curiosidade. Quando queimaram os livros dos espíritos no Alto de Fé em Barcelona, quem não tinha lido quis ler. Se eu chegar hoje, né, e começar, olha, vou proibir, quem nunca tinha ouvido falar nisso vai querer saber. Porque nós somos assim. Se isso está acontecendo, se isso aí está dando, eu quero entender. Então, o martírio ele era importante, mas ele ia trazer o sofrimento. Então, as três passagens de Jesus, aonde ele evidencia o choro, a humanidade dele, de pensar assim, caramba, eu sei que isso aqui não é nada. Eu sei que meu reino não é desse mundo. Eu sei que essa não é a verdadeira vida. Mas eles estão sofrendo tanto, ou eles vão sofrer tanto, que eu estou sofrendo por eles. Então a gente vai pegar esses ensinamentos, né? Jesus sofre quando a gente sofre. Você nunca está sozinho. Nunca. Se no auge da tua dor você fala assim, as pessoas não estão dando valor, as pessoas não estão dando importância. Às vezes você se sente tão sozinho, às vezes você acha que está dando tudo errado e você acha que o mundo está caminhando e está continuando. Mas é verdade, o mundo vai caminhar e vai continuar, porque aquela dor é tua. Ela é sua, mas você nunca está sozinho. Porque Jesus está ali do teu lado, chorando com você, segurando a tua mão, fazendo o possível para você sair dessa dor, fazendo o possível para você vencer essa prova, sair dessa batalha. Jesus chora quando a gente erra. E principalmente quando a gente erra. Por quê? Porque ele sabe que a gente tem como acertar. Aquilo, quando ele diz assim, o escândalo é inevitável, mas é de quem comete o escândalo, aquele ali, aquela pessoa que está bem-aventurada os aflitos, aquela pessoa que tá sendo socorrida, ela está acabando com 200, 300 anos de sofrimento no plano espiritual. É tanta dor do arrependimento, é tanta dor da marca perispiritual que ela vem, passa e ele diz, olha, bem-aventurados aflitos. Porque eles serão consolados, eles estão acabando com a dor. Agora, quando você está se comprometendo, você está começando a dor. Você é o agente que começa. Então, nas nossas orações, quando a gente vê uma desgraça, quando a gente vê uma tragédia, a primeira coisa que a gente tem que fazer, sempre oração para a vítima, óbvio, mas oração para o algoz. Não é oração, tem aqui meu filhinho querido, né? Essa eu também não vou fazer. É a oração de Pai, ilumina essa mente para que ele não continue nesse caminho. Porque uma hora a vítima, né? O algoz vai ser a vítima. Imagina o sofrimento dessa vítima e pensa,
esse algoz vai passar por esse sofrimento. E a gente tem visto uma miséria humana encarnada de uma forma tão agressiva, E Jesus deve estar chorando. e Jesus deve estar chorando muito por cada um de nós. Então, cabe a nós, pelo menos que estamos aqui, fazer ele rir um pouco, né? Cabe a nós, pelo menos, nem que seja com as nossas orações, nem que seja perdoando aquelas pessoas, aqueles líderes, né? Porque às vezes a gente leva o ódio para casa até por conta dos líderes, né? As situações, aquilo que a gente não consegue resolver. Então vamos começar a pensar que Jesus é um companheiro, guia, mentor, e que ele nunca vai deixar de sofrer conosco. Ele não está lá em cima, do lado de Deus, falando assim, deixa de resolver aí, porque isso aí é uma bobeira. Não. Ele não está lá em cima na beira da piscina. Ele está trabalhando ativamente para a nossa evolução. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Então, quando a gente estiver no auge da nossa raiva, da nossa escolha, da nossa dor, a gente pensa assim, talvez eu não fizesse por mim, mas vou fazer por ele. Sabe quando a gente é adolescente, a gente diz assim, eu queria muito fazer errado, mas minha mãe não merece isso? Meu pai não merece isso? É esse sentimento. É o pai não merece isso. Jesus não merece isso. Porque se a gente começar a colocar ele na nossa vida, tirar ele lá de cima e trazer ele para nossa casa, eu tenho certeza que a vida de cada um de vocês vai ficar muito melhor. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja.